Bem, a gente segue no livro Perturbações Espirituais, de Manuel Filomeno de Miranda, e nós paramos no meio de uma apresentação quase, né, que o mentor da casa espírita onde a equipe se encontrava vinha apresentando dois médios que se encontravam na mesa mediúnica. Ele falou, já vinha falando de um, que era um rapaz e uma senhora. Falou do rapaz e começou a falar da senhora. Aí a gente agora vai continuar praticamente a apresentação dos médiuns à equipe espiritual. Então, vou voltar aqui só no parágrafo. Excelente médium sonâmbula, tem nos auxiliado no atendimento aos irmãos mais violentos, sob excelente controle que sabe impor aos comunicantes. Novamente silenciou, logo adindo. Mediunidade com Jesus é calvário de redenção. Ninguém atinge as cumeadas do mediunato sem as condecorações do sofrimento bem suportado. Imaginam os irrefletidos e inconscientes que a mediunidade é uma concessão para destaques na sociedade, para o brilho nas reuniões de futilidades, para revelações inconsequentes, ou para remendar corpos ultrajados que voltam a degenerar. Que lê do engano. A mediunidade é ponte entre as diferentes vibrações que envolvem o planeta e que se pode transformar em luz sublimada, quando totalmente dedicada ao bem, sem limite. Mediunidade sem sacrifício, por mais brilhante que se apresente, é como orquídea de lindo aspecto, mas que somente adorna, sendo quase inútil. Indispensável que a sua faculdade esteja a serviço dos objetivos elevados da caridade e do amor, da iluminação, de consequências e de consolo aos corações, sob a égide de Jesus. Por esta razão, a defecção de portadores de belas expressões mediúnicas, assodados pelos inimigos do bem, seus adversários pessoais e do Cristo, transformam-se em astros e atores no espetáculo terrestre com lamentáveis consequências para eles mesmos. Aqui fazer um adendo, né? Antigamente era muito comum se ter a ideia de que médium era médium porque era um grande devedor. Isso eu ouvi muito, durante muito tempo, né? Que médium era médium porque na encarnação anterior, nas anteriores, desculpa, tinha errado muito, então era um grande devedor. Isso foi uma ideia que foi se modificando ao longo do tempo, a gente foi percebendo que a mediunidade é um trabalho grandioso demais para funcionar só como uma expiação. Não é uma forma de, como alguns podem entender, até como castigo quase, né? Você vem para passar por tudo isso porque você errou. Não é isso não. A mediunidade envolve uma compreensão de si mesmo muito grande. Que ela esteja relacionada com alguns erros que os médios possam ter cometido no passado, mas esse não é o fator determinante dela ter vindo nessa encarnação como mediunidade ou não, e sim o amor que ela desenvolveu, a disposição de trabalhar e ajudar outros irmãos de jornada ainda desencarnados. E é por isso que ele lembra aqui que mediunidade é quase que um calvário. Se a gente que não é um médium extensivo, só de estar aqui, às vezes,
visitado, digamos assim, por irmãos mais desarmonizados, mais equilibrados, que tentam nos desestimular de fazer o que a gente faz. Imagina alguém com quem eles podem falar diretamente. Como deve ser esse processo, e muito mais constante, né? Então, a gente tem que lembrar sempre isso. Médium é, antes de tudo, também uma escolha que aquela pessoa fez na hora que foi lá acordar os seus propósitos de retorno ao mundo encarnado. E sempre vai envolver muito amor e disposição de servir. Nesse momento, trazida por amigos trabalhadores da casa, adentraram com a jovem Iracema ainda adormecida, mas com serenidade, o mesmo acontecendo com o irmão Eduardo. Após serem despertados, reconheceram-se e sorriram com espontaneidade. Havia, sim, um vínculo espiritual entre os dois. Olhei o irmão Elvídio, que, percebendo a minha muda interrogação, veio-me em socorro esclarecendo. Não existem acasos. Muitos encontros na Terra são reencontros programadas antes do berço, a fim de que sejam regularizados dramas e problemas que ficaram sem solução no seu tempo. Se alguém tem dúvida ainda se o fato da gente ter se juntado, estando tão longe fisicamente um do outro, então, muito provavelmente a gente se conheceu e combinou de se encontrar aqui em algum momento. E aqui estamos agora, fazendo essa reunião de radiação, espalhados por todo o Brasil, praticamente. Ocorre que os impulsos primitivos substituem as resistências morais e mais complicam o quadro. Nossa irmã Iracema foi responsável pelo insucesso conjugal do atual companheiro, que naufragou, lamentavelmente, nas águas turvas das paixões quase aselvajadas. A sua atual esposa é-lhe devotada companheira por segunda vez, novamente vítima da leviandade de ambos. Espírito nobre tem resistido, encontrando-se disposta à separação, desde que reconhece a existência de outra parceira dominando o campo emocional do marido. Na atual jornada, Iracema deveria ser recebida como filha pelo coração de Eduardo, sublimando o sentimento apaixonado de antes. Com a mente aturdida pelos conflitos mantidos durante a juventude, não soube ele separar o amor verdadeiro do desejo e logo se envolveu emocionalmente. Quando da visita em que a jovem, como paciente, veio ao núcleo em busca de socorro. Só para lembrar, se Iracema e Eduardo é aquela moça e o dirigente da casa, que estão naquele rolo, que agora ela está grávida. A precipitação e a vulgaridade respondem pelas consequências que conhecemos. Aproveitando-se dessas brechas morais, os adversários espirituais do Cristo vêm utilizando-os com objetivos perversos e destrutivos, conforme temos observado. Passemos agora às atividades programadas. Com os enfermos espirituais igualmente na sala, sob assistência carinhosa de enfermeiros do nosso plano, Dr. Bezerra exorou ao Pai Misericórdia numa sentida oração. A movimentação no ambiente era cuidadosa, embora a presença de alguns espíritos infelizes, especialmente conduzidos ao recinto, a fim de beneficiar-se das vibrações reinantes e das orientações
aqueles que seriam conduzidos à psicofonia atormentada. O médium Rafael foi o primeiro a facultar a comunicação de uma entidade de mau aspecto que, atraída pelas suas energias, após algumas expressões blasfemas, interrogou: qual a razão da violência a que sou submetido? Se assim comportam-se os discípulos do Cordeiro Maldito, que esperam de nós outros que temos a missão de restabelecer os gloriosos dias inquisitoriais do passado. A traição de que sou vítima não passará ignorada pelos nossos chefes, que envidarão todos os esforços para libertar-me da cilada que fui conduzido. Com voz mansa e enérgica, o venerável amigo dos infelizes respondeu: não existe nenhuma violência em nosso ato, porque o irmão e amigo aqui se encontra por espontânea vontade, já que tem estado presente nessa instituição e ao lado do seu presidente, influenciando-o perversamente. Nosso comportamento é feito de compaixão em seu favor, porque aqueles tormentosos dias medievais jamais retornarão. A Terra vive novo contexto de ciência e de tecnologia, de ética e de direitos humanos, e sequer de longe poderá retroceder nas conquistas que lhe assinalam gloriosamente os dias. E certo que não tem havido um correspondente desenvolvimento moral das criaturas, como é o caso do querido visitante, que se aferra aos instintos a fim de continuar usufruindo as energias deletérias dos encarnados invigilantes, que lhe servem de nutrição. Confessamos que estamos desejosos que os seus chefes venham ter conosco, a fim de demonstrarmos que somos todos irmãos em Cristo e nos rendermos juntos ao seu amor. Deve ser ironia, ripostou o comunicante, pois que estamos no campo de batalha em lados opostos. Comprazemo-nos, sim, em instaurar o reinado de terror, porque é disso que a sociedade necessita. Porque se compraz na baderna, no gozo embriagador, como se o corpo vivesse para sempre. E depois do túmulo, eis-nos esperando os idiotas que nos favorecem com a nossa assistência, a fim de desfrutar, e duvido que desejem libertar-se, aumentando o número dos nossos servidores hipnotizados e dependentes. Não ignoramos que o seu argumento, embora falso, tem alguma lógica, se considerarmos a loucura que toma conta da sociedade por invigilância, incluindo os religiosos, que são inspirados à crueldade pelas mesmas forças do mal, a que o amigo se vincula. Nada obstante, há uma renovação que paira na psicosfera do planeta abençoado neste momento de mudança evolutiva, contra o qual muitos nas trevas se opõem, como seu e outros sofridos exemplos. Mas o que nos preocupa nesse momento é a sua sanha contra esta casa de amor, dedicada à construção de fraternidade terrestre, com especialidade no atendimento à dor. Hipócrita, reagiu o indigitado. Você não ignora que somente amigos, quando encontramos reciprocidade mental e afinidade emocional, somente agimos quando encontramos reciprocidade mental e afinidade emocional? Acercamo-nos daqueles que se comprazem com as nossas energias e nossa proposta de prazer alucinante. Aqui vale uma pequena pausa, né? O que ele diz é uma grande verdade. Ninguém cai por descuido.
Sempre que a gente se vê envolvido numa situação e cai, é porque de alguma forma a gente busca aquilo. São memórias do passado, são sentimentos que ainda reverberam dentro de nós, são coisas que no fundo a gente quer manter do nosso passado, estão ali presentes, né? E isso que facilita essa aproximação e essa comunicação e esse envolvimento, às vezes, nos levando a cometer atos e se envolver em situações que não são aquelas que, quando a gente está lúcido, não se envolveria. Diga, Jair. Nome atavismo. Isso aí que tem que ser rompido. Ele está dentro da gente, essas reminiscências do passado, que a gente vai fácil, não cria resistência, porque é prazeroso para a gente. Isso só que eu queria acrescentar. Exatamente. E são situações das mais diversas. São como no caso aqui, de um antigo envolvimento amoroso com alguém, ao hábito de fumar, de beber, da gula. Qualquer desequilíbrio que a gente se sinta atraído é porque a gente já vivenciou isso no passado e ainda tem essa tendência dentro de nós, ou se não tem a tendência, ainda tem aquele pensamento. E às vezes acontece isso, pode ser um inimigo, não necessariamente pessoal, como é o caso aqui, é um inimigo do espiritismo, como no livro, né? Mas pode ser até um antigo companheiro, no caso de bebida. Você tinha um antigo companheiro, vocês saíam para se embriagar diariamente. Desencarnaram, você encarnou com outro propósito e ele não. E ele não entende por que você não quer mais sair para beber com ele, fica ali. Vem, tentando te convencer. Fala, Jair. Outro detalhe, por exemplo, para descer no umbral, o espírito tem que ser espírito evoluído, porque essa parte que está escondida dentro da gente, que muitas vezes a gente desconhece que nós estamos encarnados, eles sabem e manipulam isso de uma forma magistral. Então, como se a gente desce no umbral, nem todos conseguem na profundeza, porque só os mais puros, porque eles ficam imunes a esse atavismo que eles sabem que existe da gente. Tudo que você falou, gula, orgulho, vaidade, sexualidade, tudo isso aqui, todos nós temos várias fraquezas ou pequenas fraquezas, mas sempre são fraquezas. Então, eles trabalham em cima disso. Então, quando você vai descer para o umbral, eles sabem, aquele cara ali tem lá, aquele cara ali é assim, assado, e vem aquela energia forte em cima de você, que você quase não consegue controlar. Por que você não consegue se controlar? Porque você se identifica com ela, esse atavismo. Esse atavismo que a gente tem que romper dentro da gente, do nosso passado. É só isso que eu queria falar. Exatamente. Enquanto a gente não rompe, a gente não consegue se livrar. E fica sempre ali, sentindo uma vontadezinha de fazer de novo. Vejamos o caso do meu parceiro Eduardo, que dirige a instituição. Como é o seu comportamento? Pusilânime, pregando amor e caridade, enquanto subtrai a confiança de moças frívolas e senhoras perturbadas que lhe buscam a palavra de conforto. Ele se utiliza da posição que desfruta e da situação de divulgador do bem, para o propósito bem que é a depravação. Para o próprio bem que é a depravação. Não nos impomos nada, pois que o seu território mental está dominado pelos pensamentos dos servis que nos agradam. A nossa tarefa é mínima, somente aumentando-lhe a volúpia e fruindo, através dele, os favores do prazer que a morte nos interrompeu com a dissolução do corpo. Exatamente o que a gente via conversando, né? Nominalmente referido, o Sr. Eduardo experimentou um grande choque ao constatar como se vinha comportando em total esquecimento dos valores éticos,
morais e espirituais, permitindo-se a corrupção profunda dos sentimentos, agora depravados. Lágrimas quentes explodiram pelos olhos arregalados de espanto. Nunca havia imaginado que a sua conduta infeliz era razão de motejo e de vampirismo por parte de desencarnados ignorantes e exploradores. Estava a ponto de gritar de desespero, quando, a um olhar do mentor dirigido ao irmão Germano, este acercou-se-lhe e, com palavras amigas, buscou tranquilizá-lo, ao tempo em que lhe aplicava energias que dispersavam as condensações mentais horrendas, acalmando-o a pouco e pouco. Iracema, também surpreendida, não pôde esconder as emoções que brotavam da alma pelos olhos umedecidos pelas lágrimas. A roupagem física, elucidou o Dr. Bezerra ao obsessor, é um escafandro que pesa muito na esfera do espírito. Bloqueia-lhe o discernimento e, através do perispírito, experimenta a urdidura das ações pretéricas nas quais se comprometeu. O mesmo, porém, ocorre no que diz respeito ao bem. Quando os arquivos do inconsciente estão sobrecarregados de lições de amor, sacrifício e nobreza. Graças ao conhecimento do Espiritismo, o ser humano, na atualidade, pode retificar a conduta enfermiça do passado, recorrendo aos bons pensamentos, à edificação interior, e mesmo quando novamente se equivoca, persevera nos propósitos de autorrenovação. O esquecimento do passado constitui-lhe uma bênção por apagar da memória as lembranças mais dolorosas, por diminuir as ânsias dos vícios que repontam como tendências e ao munir-se dos valiosos tesouros da oração e do arrependimento pelo mal praticado. Levantar-se e avançar pelas trilhas do serviço renovador. Um amigo ainda se compraz na perturbação de si mesmo. Silvio, só um minuto. Eu achei isso aqui muito interessante. O mesmo, porém, ocorre ocorre no que diz respeito ao bem, quando os arquivos do inconsciente estão sobrecarregados de lições de amor, sacrifício e nobreza. É isso que nós estamos fazendo aqui. De qualquer forma, como aquilo você falou, nós estamos nos sacrificando de ter prazeres do bem, de prazeres materiais, para estarmos aqui absorvendo esse conhecimento e ficar no nosso subconsciente, nosso consciente, todos os nossos corpos, para lá na frente ele vir aflorado, porque como a gente se conhece, a entrada desse conhecimento na nossa personalidade, ela é homeopática, né? E nós temos a nossa personalidade, uma personalidade humana. Nós estamos caminhando para sermos uma personalidade crística. Isso leva tempo. Então, isso aqui que ele fala. Então, quer dizer, aqueles atavismos que a gente tinha do passado ainda perdura na gente. Nós estamos substituindo esse atavismo por essas lições como a gente está tendo agora. Então, o Espiritismo abriu isso. E que sentido que ele abriu? Porque até então as religiões eram todas em termos de ameaça ou troca. Ameaça de pecado, ameaça disso, ameaça daquilo, ou senão você faz isso que Deus te dá em troca, entende? Essa coisa que tem, então houve uma ruptura, e esse conhecimento que a gente está tendo de que o amor constrói para a eternidade, porque nem todos aplicam isso. É só isso que eu queria falar. Isso é muito, muito bem colocado, Djair, porque é um trabalho feito através da conscientização de cada um. A gente vai se conscientizando, né? E vai reconhecendo também. Assim, é difícil que lá no fundo cada um não saiba exatamente
o que tem na sua essência, né? As coisas que lhe incomodam, o porquê lhe incomodam, o que lhe agrada, por que lhe agrada. A gente sempre tem aquela coisa assim, a gente sabe mais ou menos que o que nos atrai tem a ver conosco, né? A gente sabe que lá no fundinho, né, como levantar o tapete para tirar a sujeira, a gente se compraz, de certa forma, com essa ou com aquele tipo de atitude ou sentimento. E o que a gente faz é isso, vai aprendendo a não simplesmente dominar uma tendência, um sentimento desarmônico, mas compreender por que aquilo se desenvolveu, por que aquilo fez a gente tomar determinadas atitudes. E a partir dessa compreensão do porquê, a gente vai com clareza e naturalidade deixando de ser atraído por aquilo. É um processo gradual, é um processo pessoal. Não adianta eu chegar para alguém que gosta muito de beber e tentar convencê-lo a parar de beber. Isso não vai acontecer. Tudo que acontece, todas as mudanças com cada um de nós, ela parte da conscientização pessoal, é aquela coisa da reforma íntima verdadeira. A gente vai compreendendo o porquê que a gente age, pensa ou faz determinada coisa de um jeito ou de outro e vai gradativamente mudando. Diga, Aninha. Sabe que eu escutando você, Silvio, ontem aconteceu uma coisa bem engraçada. Eu cheguei num mercadinho aqui perto de casa e daí tinha uma senhora passando as compras dela com 2 crianças. E o cara atrás dela comprando 2 litros de cachaça e uma, sei lá, umas cervejas, umas 10 cervejas, assim, ele bem... E faltou dinheiro para ela pagar a conta. Ele pagou a conta dela e passou daí as bebidas dele, né? Daí eu fiquei pensando... Claro, o primeiro olhar eu pensei, é um bêbado, né? Olha essa hora, comprando esse tipo de coisa. Depois eu pensei, nossa, olha o tamanho da dor dele, né? Que ele precisa se amortecer com a bebida, mas a bondade que ele teve de ver que a mulher ia ter que devolver coisa ali que ela não tinha. E era uma coisa, tipo, sei lá, era uma conta de 20 e poucos reais e ela tinha 11 e ele pagou, né? Então... Tudo isso que você falou tem muito a ver com a gente, né? O olhar da gente, a dor do outro, o desafio do outro é do outro e é ele que tem que cuidar disso, né? Exatamente. A gente tem a mania de querer interferir sempre, ainda mais se é próximo da gente. A gente quer modificar, a gente acha que vai ajudar tentando convencê-lo, mas não rola. Na verdade, cada um se modifica quando dentro de si, lá no seu íntimo, surge aquela vontade real de ele se modificar. Mas assim a gente já foi pior no passado, né? Eu acho que é até uma arrogância da gente, né, querer salvar os outros. Se a gente conseguir se salvar, já tá bom, né, resolver. Se a gente começar a se salvar, já tá bom demais. Já é uma ótima contribuição para o planeta. Com certeza.